Olá pessoal, tudo bem? Professora Elaine aqui. Eu estou gravando esse vídeo, para passar algumas orientações sobre a nossa atividade de mapa. Bom, o que diz a nossa atividade de mapa? Vamos ler aqui a nossa atividade. É comum que em algumas situações nós podemos estar interessados em saber se duas variáveis possuem relação. Por exemplo, numa população de pessoas, as variáveis peso e altura possuem relação? Intuitivamente, nós raciocinamos que uma pessoa alta é pesada, enquanto que uma pessoa baixa é mais leve. Nós entendemos que existe, então, uma correlação entre as variáveis peso e altura. E nós dizemos que essa correlação ela é positiva, pois, ao aumentar a altura, o peso também aumenta. No entanto, nós podemos ter correlações negativas entre as variáveis, como, por exemplo, a quantidade de memória RAM e o tempo de processamento, Ou seja, se eu aumentar a quantidade de memória, o tempo de processamento ele diminui. E quando há uma correlação entre as duas variáveis, nós podemos usar a análise de regressão para formular um modelo que descreva a correlação apresentada pelas variáveis. Este modelo é uma equação matemática que nos permite estimar o valor de uma variável supondo conhecido o valor da outra. Bom, então com base nestes conteúdos, nós vamos aplicar os conceitos de correlação linear e regressão linear ao seguinte problema. Então o nosso probleminha é este daqui. Uma empresa, ela quer verificar se os gastos realizados em propaganda para um determinado produto têm efeitos significativos. Para isso, foi analisado o valor gasto em propagandas nos últimos 8 semestres e verificado o lucro da venda deste produto neste mesmo período. As informações coletadas estão apresentadas na tabela a seguir. Então, nós temos aqui a nossa tabela 1 dos gastos com propaganda e vendas da empresa nos últimos 8 semestres. Então, nós temos aqui na nossa primeira coluna o gasto com propaganda em milhares de reais e na segunda coluna as vendas da empresa, só que daí aqui nós temos o valor, que essas vendas retornaram em milhares de reais. Então, aqui na nossa primeira linha, o que nós temos? Nós temos que um gasto de R$2.000 em propaganda retornou o quê? Retornou um valor de venda de R$230.000, ok? Já um gasto de R$1,2 mil em propaganda resultou o quê? Resultou em R$189.000 de vendas nessa empresa, ok? Então, é assim que a gente vai lendo essa tabela. Então, aqui eu tenho a quantidade gasta com propaganda em milhares de reais e aqui nesta outra coluna eu tenho o valor, que eu obtive de venda do meu produto também em milhares de reais, ok? O que a nossa atividade pede? Ela pede para a gente se basear nas informações da tabela 1 e responder essas 3 questões aqui. O nosso item A pede para a gente fazer o gráfico de dispersão e usar o coeficiente de correlação linear de Pearson para verificar se existe uma correlação linear positiva ou negativa entre as variáveis, gastos com propaganda e vendas da empresa. O item B pede para a gente utilizar a técnica de análise de regressão para apresentar uma função que modele as informações da tabela 1. E o item C pede para que, caso a empresa resolva investir R$2,5 mil em propaganda, qual é o valor esperado de faturamento com as vendas. E aqui eu tenho algumas observações sobre a nossa atividade, Apresentar os resultados utilizando 3 casas decimais, arredondando o último algarismo e mostrar os cálculos, que serão realizados nos itens A, B e C. Bom, no nosso item A, nós queremos fazer o gráfico de dispersão. O que é o gráfico de dispersão?
No gráfico de dispersão, né, eu tenho aqui um eixo horizontal, né, eu tenho aqui um eixo horizontal e um eixo vertical. Nesses eixos, eu vou alocar as minhas variáveis. Então, eu tenho aqui a variável gastos com propaganda e vendas da empresa. Vou decidir em qual eixo quero alocar, né? Por exemplo, posso colocar os gastos aqui no eixo horizontal e eu posso colocar as vendas no eixo vertical. E daí, olhando para a nossa tabela, né? Então, eu vou buscar os meus pares ordenados, gasto com propaganda e vendas da empresa. Então, quando eu colocar aqui nesse meu sistema de eixos, né, todos aqueles pares ordenados que são lá da nossa tabelinha, esse conjunto de distribuição de pontos vai fornecer para a gente um desses três modelos, né? Aqui nesta primeira imagem eu tenho aqui um conjunto de pontos que eu posso observar conforme eu aumento, né, os valores na horizontal, os valores da vertical também vão subindo. Aqui eu tenho uma correlação linear positiva. Esses pontos modelam uma reta que é crescente. Já nesse segundo modelinho aqui, o que eu tenho? Eu observo que o conjunto de pontos que eu coloquei no meu gráfico aqui, o que eles fazem? Conforme eu aumento, né, os valores na horizontal, na vertical os valores vão diminuindo. E esses pontos aqui podem ser modelados por uma reta, né, decrescente. Aqui eu tenho uma correlação linear negativa entre as nossas variáveis. Ou a gente pode cair nessa terceira situação, que é coloquei os pontos aqui no gráfico, mas eu não consigo observar, né, nenhuma correlação entre eles, né? Se eu desenhar uma reta aqui, tanto neste sentido, né, tanto no sentido crescente como decrescente, os pontos, né, eles não estão modelando perfeitamente uma reta, né? Então, nessa situação aqui em que eu não consigo encaixar os meus pontos numa reta, aqui eu digo que eu tenho uma correlação nula entre as duas variáveis, tá? Mas no nosso exercício, nós vamos ter ou uma correlação positiva ou negativa, tá? O nosso gráfico vai assumir um desses dois desenhos. Bom, e a segunda parte dessa nossa questão, né, além de desenhar o gráfico, pede para a gente calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson. O coeficiente de correlação linear de Pearson é calculado por meio dessa expressão aqui, né? O nosso R é calculado por meio dessa expressão aqui, né? Então, o que eu preciso? Quem é esse X e quem é esse Y? Bom, o X é uma variável e o Y é a outra, né? Nós temos lá as variáveis gasto com propaganda e vendas da empresa. Então, é só escolher. Posso chamar aqui o meu gasto com propagandas de X e a vendas da empresa de Y, certo? Feito essa discriminação de X e Y, eu consigo agora fazer todos esses cálculos aqui, tá? Eu não vou me estender na explicação da aplicação dessa fórmula, porque vocês também podem, né, assistir lá a aula conceitual de uma forma, né, que explique como que vocês utilizam essa fórmula, ok? Eu vou passar bem por cima aqui o que a gente tem que fazer na nossa atividade de mapa, tá? Então, olhem lá, né? Vejam a aula conceitual que fala sobre correlação linear e regressão linear, para vocês entenderem como que é feito este cálculo aqui do nosso coeficiente de correlação, ok? E daí o que acontece? Este valor do R vai sempre variar entre menos 1 e 1, e quando ele estiver próximo de menos 1 ou de 1, a correlação entre as nossas variáveis ela vai ser forte, e quanto mais próximo de zero, a correlação entre essas variáveis ela é mais fraca. E o valor do nosso R, né? Se o R é positivo, eu tenho aqui uma correlação linear positiva. Se o R é negativo, eu vou ter uma correlação linear negativa, ok? Então, para responder aqui, né,
Se as variáveis possuem correlação linear, além do gráfico, eu também posso tirar essa conclusão com o valor do coeficiente de correlação, ok? O item B. No item B, pede para a gente utilizar a técnica de análise de regressão para apresentar uma função que modele as informações da tabela 1. Ou seja, as nossas variáveis gastos com propaganda e vendas da empresa, né, elas se relacionam, né? A gente vai determinar, a gente vai ver que existe uma correlação entre elas lá no item A. E se existe uma correlação entre elas, a gente pode exibir uma fórmula matemática que mostre, né, como que elas estão correlacionadas. E daí, no caso, nós vamos usar a regressão linear simples, que é esta formulinha aqui, certo? Nós vamos exibir, né, uma expressão dessa fórmula. O que nós precisamos aqui? Nós precisamos achar o valor desse coeficiente A e desse coeficiente B. E como que eu vou encontrar esses valores de A e B? O coeficiente B vai ser calculado por meio desta expressão, né? Então, lembra, já defini quem é x e quem é y, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Defini x gasto com propaganda e y como sendo venda da empresa, né? Então, eu já sei quem são os valores de x e quem são os valores de y que eu vou precisar operar para trocar aqui na equaçãozinha do B para encontrar o valor dele. Encontrado o B, agora eu vou partir para encontrar o A, né? Quem é o A? O A é dado por essa expressão, né? O que significa o y barra e o x barra, né? O B é este valor que a gente calculou. O y barra e o x barra é a média aritmética simples. Então, a gente volta aqui nos dados da nossa tabela, né? Se aqui o gasto com propaganda é o meu x e as vendas é o meu y, né? Quem é o meu x barra? O meu x barra é a média destes valores, né? Média aritmética simples. Somo todo mundo e divido pela quantidade total. A mesma coisa eu faço aqui para o y e obtenho o y barra, que é a média do y. Tendo esses valores, volto, troco aqui na equaçãozinha do A e obtenho o valor do A, né? Aí, o valor do A e do B, a gente vai expressar eles com 3 casas decimais. E daí, né, vamos supor aqui que o A deu, por exemplo, 2,101 e o B resulte, por exemplo, em 3,202, né? Vamos supor. Então, quem é a minha equação que modela as minhas duas variáveis? O y chapéu vai ser o meu A, 2,101, mais o meu B, 3,202 vezes x. Essa daqui é a equação que vai modelar as variáveis, entenderam? Então, vamos encontrar o valor do A e do B e trocar aqui na nossa expressão, certo? É isso que vocês têm que fazer. O valor do A e do B certamente serão valores diferentes destes dois aqui, ok? E aí, para a gente finalizar, o item C pede para a gente estimar, né? Então, se a empresa investe R$2,5 mil em propaganda, qual é o valor esperado do faturamento com as vendas? Então, o que nós vamos fazer, né? A nossa equaçãozinha que nós determinamos lá no nosso item A vai ser o quê? Né? Vou voltar lá, o y chapéu é o 2,101 mais o 3,202x, né? Determinei isso lá no item B. O que eu vou fazer? Bom, quem é o x e quem é o y chapéu, né? Voltando aqui, o x eu disse que é o gasto com a propaganda e o y é as vendas. Então, se o x é o gasto com propaganda, R$2,5 mil é gasto com propaganda. Esse é o meu x. Então, eu vou vir aqui na minha equação e vou trocar este x, né, por 2,5 apenas, né, porque o meu x, ele já está na nossa tabela, ele já está expresso em milhares de reais. Então, eu posso usar só o 2,5, ok? E quando eu fizer essa troca aqui, eu vou ter, né, o valor esperado do faturamento. Eu vou projetar uma estimativa, né,
do valor de faturamento que eu vou ter com as minhas vendas, ok? Então, a nossa regressão linear aqui, que é essa nossa equaçãozinha aqui, ela vai servir para que eu consiga estimar qual é o valor que eu vou ter de retorno se eu investir isso daqui em propaganda, ok? Certamente esse valor aqui, né, ele tem uma variação, né, não é um valor exato, ele é uma estimação, né, eu estou estimando este valor, ok? Na realidade, pode ser que dê um valor diferente, mas que está próximo, né, deste valor que a gente calculou aplicando todas essas técnicas, ok? Então, basicamente é isso a nossa atividade, tá? Nós vamos aplicar o coeficiente de correlação linear de Pearson, verificar se existe uma correlação entre as nossas duas variáveis e expressar a equação matemática, né, que mostra a relação entre as duas e estimar, né, o valor para uma delas conhecendo a outra, ok? Basicamente isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida a mais com relação à atividade de mapa, voltem, revejam as aulas conceituais, assistam às aulas conceituais. Se persistir as dúvidas, né, vocês podem mandar mensagem para o professor mediador, que eu, juntamente com o professor mediador, a gente vai estar sanando as dúvidas que surgirem, ok? No mais, né, respondam à atividade, coloquem as respostas bem organizadinhas, né, no arquivo do template do mapa, né? É importante a gente fazer a nossa atividade bem organizada para que quem vai corrigir, né, quem irá corrigir possa, né, entender a tua resolução, ok? Então, a organização da tua resolução também é importante, tá? Porque alguém vai corrigir essa tua atividade e ela precisa entender. Então, né, colocar bem organizadinho também a tua resolução no template do mapa, ok? Bom, o recadinho, né, as orientações que eu tinha para vocês eram essas, né? E persistindo as dúvidas, entrem em contato com a mediação do curso, ok? Não guardem as dúvidas para vocês, tá? Compartilhem com o professor mediador e também com os colegas se vocês tiverem grupos, né, de estudo, certo? Então, até mais, pessoal!